aqui de novo pra mais um Chá com Gente Doida, dessa vez com os dois, gente. Pra quem não acompanhou, nos últimos 2 vídeos a gente teve ele, foi o primeiro, depois foi ela, e agora estamos com os dois, né? Eu sou o João Matheus, como eu disse. E eu sou a Fernanda. Estamos aqui pra falar de um livro que os dois leram e que os dois amam. Os dois amam, né? Tá, eles vão falar do Frankenstein. Bom, eu não li o livro, nem vi o filme, então eles vão ter que me explicar tudo, então comecem aí me explicando já. Os filmes. Não, você Bom, Frankenstein é um livro muito famoso, né, pelo título. Nós conhecemos muitos monstros por aí que o pessoal chama de Frankenstein nas mais diversas cinematografias, como por exemplo o Hotel Transilvânia e vários outros, né? É um romance gótico, ele é antigo, escrito pela Mary Shelley, acho que é assim que pronuncia, não tenho certeza. E ela escreveu isso, ela tinha o quê? 18 anos? Ela escreveu porque ela teve um flash assim, que ela gostaria muito. Tanto que também tem a série de bonecas. Como é que é? Também, além dos filmes, tem muitos desenhos, como o da boneca Frankenstein. Acho que é filha dele. Bom, é um desenho. É um desenho que de uma boneca. Fez parte da minha infância, tá? Fez parte da minha infância, eu gosto muito. Olha, eles me perguntaram antes da gente começar a gravar se eu tinha alguma ideia da história dos filmes. Então, eu tenho. Eu vi o Hotel Transilvânia. Certo? É um ponto. A gente vai partir daí, porque toda essa ideia que a gente tem do Frankenstein na cultura pop, né, não é o Frankenstein. Não, de verdade. Ele, na verdade, é uma história até que bem triste, melancólica, pelo que a gente fala. Também tem várias cartas dele, quando ele ainda era humano, quando ele literalmente dormiu. E qual que é a história do livro? Assim. Bom, o livro primeiro começa com cartas, né? A gente tá vendo cartas de uma pessoa que não é o Frankenstein, mandando pra uma outra pessoa que eu não lembro quem é agora. Família. Era alguma mulher, isso eu sei. E ele tava pro norte, se eu não me engano. Uhum. Era perto do norte, assim, navegando, sabe? No meio das geleiras e tudo mais. E aí ele tá contando um pouco sobre alguns vultos, algo do tipo. E aí a gente vai pra história em si de Frankenstein, que é do médico, o Victor Frankenstein. A história dele que a gente vai saber e como ele criou um monstro. E que não dá o nome de Frankenstein, sabe? E aí é muito bom, porque agora eu vou chamar de monstro, mas depois... Ele não gostava nem um pouco de si mesmo, as pessoas chamavam ele de monstro, então ele começou a achar que o nome dele era monstro. Mas depois, é que na verdade eu acho que o cientista, eu falo cientista, que fala médico, eu falo cientista, ele meio que dá um passado triste pra ele não conta nada do como ele achou o Frankenstein, nem nada. E ele também, eu não sei se a gente pegou da mesma editora, mas tem várias reflexões sobre esse livro também. Acho muito lindo a parte das reflexões, eu vi bastante isso. E não tem o amigo dele, que é o Drácula. Não tem, é muito triste, né? Eu queria muito Drácula. Assim, tipo, no começo, assim, vai contar, tipo uma história de construção do personagem, sabe, do Victor Frankenstein. Então, ele era uma criança que gostava muito de alquimia e de ciência, e ele começa a misturar um pouco dos dois. Na época tinha muito disso, sabe? Ele era bem doido. Exatamente, era um cientista maluco. E acontece muita coisa triste, ele perde a mãe, perde um monte de gente na família, sabe? E aí ele vai crescendo meio traumatizado. E aí ele, com essas misturas, assim, na cabeça dele, ele começa a criar um monstro. Criar um ser, ele quer ser um criador no caso, ele começa a criar um ser. E esse ser é o que nós chamamos de Frankenstein, mas na verdade não é o Frankenstein, é o monstro, né? Frankenstein é o sobrenome do Victor. Não cria, tecnicamente o Frankenstein não tem o é como se fosse um filho, porque ele se sentia muito sozinho, né? Então ele acabou criando sua própria pessoa. E ele criou aquilo, mas aquilo não é tanto uma coisa pra chamar, né? Ele criou aquilo e esse monstro, no caso, ele meio que abandonou, sabe? Ele saiu, quando ele viu o que ele criou, quando ele viu que aquilo tinha vida e tudo mais, ele fugiu.
E começa dali uma cena tenebrosa, sabe? Tipo, por isso que é um romance gótico, sabe? Esse estilo. Que é muito bom, inclusive, é viciante. É sim. É muito viciante. E aí, tipo, o Frankenstein, depois disso, quando ele acorda e vê, ele começa a sair atrás, sabe? E as pessoas se assustam com ele, até que talvez ele ache um amor platônico da vida dele. E a única pessoa, tipo assim, que ele começa a fugir das pessoas, sabe? Não é que ele foge das pessoas, ele vai atrás das pessoas, só que as pessoas começam a ter repugnância da aparência dele. Ele até ajuda uma família lá, só que essa família, tipo, não via ele. Quando viram, ficaram horrorizados. E a única pessoa que realmente, tipo assim, teve um momento que se gostou, tipo assim, teve uma afeição com ele, era um cego. Daí foi complicado. Não chegava muito bem. E as pessoas que tipo, ficavam mais tempo temporariamente próximas dele ficavam com vergonha de ficar perto dele, porque ele era estranho, ele não podia ser considerado ele, mas ele podia ser considerado ele ao mesmo tempo. Então, e ele Oxi! É porque. Ele tinha uma aparência meio deformada. Ele, tipo, a gente fala ele porque ele consegue falar, consegue sentir. Ele, na verdade, no começo ele não sabia que ele conseguia sentir as coisas. Mas com a repugnância e o ódio das pessoas por ele, ele começou a sentir as coisas. Então eles começaram a chamar ele de aquela coisa ou ele. Nem eles sabiam se ele podia ter nome. Que aquilo. E aquilo. Aquele ser vivo, né? Aquele ser vivo. Eu não sei se é vivo. É um ser criado, né? No caso, pelo menos humanos. Ai, meu Deus, tá que dificuldade. Sim. E aí, tipo assim, ele quando ele começou a ver que o pessoal tinha relações românticas e tudo mais, ele queria aquilo pra ele também. Ele queria uma Frankenstein, sabe? Uma monstra pra ele. Ele queria uma Killa pra ele, sei lá. E uma Eva, no caso, aí. É importantíssimo. E aí, ele procurou o Victor pra fazer uma monstra, no caso, pra ele. Só que o Victor, ele até ia fazer, só que quando ele viu aquilo, ele, tipo assim, não queria um monstro daquele, dois monstros daquele, sabe? Então ele acaba não criando. E a partir daí, é só ladeira abaixo, porque o monstro se torna, não é que se torna um monstro, mas ele começa a matar. E as pessoas más começam a ver ele como uma forma de arma, porque ele tecnicamente não morre. E ele sai matando. Ele sai por aí. É meio pesadinho algumas coisas. É bem pesado, mas é muito bom. E eu acho que a parte mais interessante, tipo assim, é a reflexão que o livro traz em si. Porque, tipo assim, um monstro foi criado pra ser um ser, né? Na verdade, não era o Frankenstein. O Frankenstein não era um monstro. Mas o Frankenstein, o Victor Frankenstein, era o verdadeiro monstro, sabe? Ele queria ser, tipo, como Deus, só que ele tinha falhas, sabe? E quando ele criou o Frankenstein, ele criou com falhas. E essas falhas acabam voltando pra ele. Até que um pouco dessas falhas são boas. Porque ele conseguiu sentir o amor e no meio disso ele descobre que ele queria muito ter aquela paixão que os seres humanos tinham, mas ele não sabia se ele poderia sentir aquilo. Então ele acha alguém e ele depois lá no final ele fica assim, meu Deus, eu te amo, porque ela... Mas o final não é bom falar porque vai dar muito spoiler. Vai dar muito spoiler. Mas assim, é um final bem... É um final muito bom. Não tem muitos filmes que não fazem justo, mas é muito bom, realmente. Você tem que ver. Ele representa muito o romance gótico, sabe? Ele, o Médico do Monstro e o Drácula são muita trindade. Tá. Então, eu acho que eu vou ler esse também, assim, eles me deram, assim, me fizeram querer ler o livro, né? E por hoje foi isso. Esse sábado foi isso, né? Por esse chá que a gente deu. Foi isso desse chá. E obrigada pela presença, né? De sua presença e pela sua também. Espero ver vocês mais vezes, né? Porque esses dois leem muito. Eu também espero vir aqui mais vezes, é muito bom ler. Obrigado. E até a próxima!